Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Eu alterei um pouco mais o som, o fundo musical, porque aqui lá fora a balbúrdia está grande, pessoas dizendo palavrões, crianças correndo, gritando, cachorro latindo, gato miando, correndo sobre o telhado. E isso tudo vaza aqui para o vídeo. E fica meio chato, né? Mas de qualquer maneira, vocês entendem que tudo é ao vivo e o que acontecer, aconteceu. Ninguém pode fazer absolutamente nada a não ser deixar rolar a coisa. Eu quero falar aqui do comércio aqui de Maceió, Alagoas. Eu estive lá 3 dias atrás e fiquei admirado em ver o grande fluxo de pessoas transitando rua acima, rua abaixo. Lojas super cheias, super lotadas, e muitas delas sem a preocupação de colocar o álcool gel, e se tinha de um lado, as pessoas não se preocupavam em usar de maneira nenhuma. A única coisa que eles estão ainda usando são as máscaras. Mas eu digo por quê? Porque aqui os transportes não permitem nem um passageiro subir nos coletivos desmascarados, sem máscaras. Então é por isso que eles usam para poder viajar. Mas não fosse isso, eles não teriam a menor preocupação em usar esse tipo de acessório que nos garante a vida. Sem dúvida garante a vida, porque sem ele nós somos propensos a contrair o vírus, que continuam nesta data ainda fazendo vítimas por aí afora. Aqui mesmo em Maceió já aconteceu vários casos em que foram registrados UTIs quase cheias, pessoas contaminadas, e mesmo assim elas não ligam para isso. E como eu estava dizendo, o comércio super abarrotado de pessoas, num vai e vem terrível, parecendo realmente um formigueiro. As pessoas sem se preocupar com distanciamento social, e se alguém for falar sobre isso, é mal interpretado, mal entendido. É melhor a gente ver e fingir que não vê, porque afinal de contas, estamos no meio deles, né? Também fazendo parte daquele conglomerado de pessoas que se acotovelam, se chocam umas com as outras, completamente indiferente ao que está acontecendo em relação à pandemia. Então, se as pessoas não se incomodam com isso, só dizem, ai meu Deus, no momento em que são atingidas, isso aí é um problema de cada um. Mas só que não é um problema de cada um, porque muitos acontecem que transmitem para uma coleção, uma coletividade, não é? Uma população, pessoas que se contaminam e contaminam outras pessoas também. Então o problema torna-se não individual, mas coletivo. E então observei, não é? Tudo isso com vontade imensa de fazer perguntas, mas com medo de uma resposta agressiva, uma resposta que não me agradasse. Aí eu me recusei, eu simplesmente me recolhi e fui embora, admirando a falta de prudência, a falta de prudência das pessoas em não manter essas ordens do Ministério de Saúde. Como eu estava dizendo, algumas lojas, elas têm ali na entrada álcool gel à disposição do povo, mas nem sempre as pessoas usam. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, já entrei em algumas lojas e desprezei
o ato de usar o álcool gel, e às vezes até por esquecimento. Quando me lembrava, já estava saindo da loja. Então, mas como isso é natural nas pessoas, no humano, né, não é difícil a gente imaginar como as pessoas são imprudentes. Eu digo sempre comigo, as pessoas são piores do que animais irracionais, porque os animais não pensam da maneira como nós pensamos, não é? Não raciocinam da maneira como nós raciocinamos. E nisso, o ser humano leva vantagem em termos de burrice. E então, você ficaria admirado de ver, assim como, por exemplo, na 25 de março em São Paulo, não é? Você vê que aquele povo não está preocupado com a pandemia, e os noticiários aí ficam anunciando quase toda hora que o surto de Covid volta a atacar novamente. E o que fazer diante disso? Ficar de braços cruzados, esperando ser vítima novamente? Porque eu li uma reportagem aqui na Gazeta, na televisão, que pode haver uma reinfecção da própria doença com as pessoas que já foram contaminadas, que já tiveram a Covid-19. Pode ser reinfectadas novamente, né? E então tudo isso é um problema sério, que fácil e ao mesmo tempo difícil de resolver. Difícil de resolver. Mas como as pessoas já estão acostumadas a sofrer, parece que elas gostam de continuar sofrendo, né? Sofrendo. Primeiramente porque, antes de tudo, não houve a palavra de Deus, porque verdadeiramente esse surto de epidemia, de pandemia, não é nada mais, nada menos do que uma aprovação divina. Não resta dúvidas. Porque se eu não acreditasse nisso, também não acreditaria nas pragas do Egito antigo, né? Onde apareceram rãs, gafanhotos, mosquitos e muitas outras coisas. Então, e tudo era por ordem do divino Deus Todo-Poderoso, e ninguém pôde evitar. E por que isso não pode acontecer no século XX, diante da falta de fé das pessoas, da falta de respeito às pessoas para com o Criador? Antes de tudo, ele abomina ídolos, e as pessoas insistem em continuar idolatrando, fazendo dessas imagenzinhas seus ídolos, seus santos, seus deuses. E essa atitude nas pessoas é muito natural devido à sua falta de amor, à sua falta de respeito ao Criador, como eu acabei de falar ainda há pouco. E isso vai até quando? Até no momento em que chegar o dia da sua morte, o dia do seu encontro com Deus, e ser repreendido diante de milhares e milhares de anjos. E acontece o quê? Vai ficar do lado esquerdo do Criador, do Senhor Jesus, e vão para onde? Para o fogo eterno, porque está escrito assim, que todo aquele que estiver do lado direito vai entrar para a glória do Senhor, para o descanso eterno. Mas aqueles que estão do lado esquerdo vão para o fogo eterno, vão ser banidos da glória de Deus. E não há nada pior do que a idolatria para levar as pessoas a isso. É por isso que nos meus vídeos eu sempre combato contra a idolatria. A idolatria. E vou explicar o motivo desse combate. É porque eu tenho reconhecido que Deus Todo-Poderoso é o único que deve ser adorado. Porque Ele é o dispenseiro de todas as coisas boas que acontecem para a nossa manutenção aqui na Terra. E além de tudo oferece vida para todos nós. Para todos, sem exceção, daqueles que prezam, que amam o Senhor Deus. É verdade? Então, por que motivo eu iria deixar de adorar o Criador para adorar a criatura?
Nesse caso, essas imagenzinhas de gesso, de madeira, essas imagenzinhas de ouro, de prata, que as pessoas insistem em continuar adorando-as, ajoelhando-se, encurvando-se diante delas. Não é possível uma coisa dessa. Isso é ignorância espiritual extremamente perigosa. É um povo que enxerga, mas vive cego. Não enxerga a glória de Deus. Não enxerga a maneira como a Bíblia nos ensina a viver. Faz questão de continuar idolatrando. Você encontra pessoas que são devotíssimas, né, dedicadas às suas paróquias, né, relam seus joelhos, ajoelhando, fazendo promessas, a santos que não têm valor diante de Deus, a santos que não enxergam, que não têm vida, pedaços de pedra, de madeira, de bronze. Então aí é onde está o erro da grande humanidade católica, porque fazem isso. E digo sem medo de errar, porque na verdade todo católico tem a sua adoração, a sua imagem. Maria Aparecida é uma delas, que as pessoas até dizem que ela é a padroeira do Brasil. Ora, veja só, como é que uma imagem achada dentro da lagoa, né, pode ser uma padroeira, pode ter vida para poder abençoar uma nação. Aí está o grande erro do católico, é acreditar em todo tipo de santinho que eles adoram. Compreendeu? Então qual é o católico que é capaz de dizer: eu não tenho uma devoção com um determinado santo, eu não tenho uma devoção com uma determinada santa, porque a maioria deles, ou todos, têm. Se bem que falam em Jesus, falam em Deus, mas o seu respeito, a sua adoração é para os santos de parede, os santos de oratório. Isso não convém a um bom cristão. Se você é cristão, se você vive aqui às custas do Criador, se você é morador do Criador, você é inquilino do Criador, não tem que pagar o seu aluguel terrestre ao Satanás. Que o Satanás não tem nada a ver com isso. Ele só quer destruir, desfazer nas coisas de Deus, para você continuar acreditando no que está errado. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus e veja que Ele é capaz de conter essa pandemia que ainda insiste em se manifestar aqui no nosso meio. Para de adorar a imagem de escultura. Veja o que fala a Bíblia sobre essas imagens de escultura. Diz que o artífice vai na mata, corta um madeiro e traz para casa. E talha esse madeiro, esse tronco, no tipo de santo que ele quiser fazer. Pode ser quem for. E ali, depois de pintadinho, fica bonitinho, vai vender. E os católicos compram, crentes de que estão fazendo a coisa certa. Quando, na verdade, eles estão levando para suas casas uma abominação. Segundo a palavra de Deus diz. Porque Deus, o nosso Criador, o responsável por nossa vida e nossa salvação, Ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz, parece-me que é em Gênesis, não sei se deu para perceber, mas eu fui interrompido aqui por uma vizinha e estou retomando agora o meu vídeo que eu estava fazendo e falando sobre o desprezo que as pessoas sentem pelo Criador, o apego que elas sentem pelas imagens de escultura que são abomináveis diante de Deus. E como eu estava dizendo, sobre o mandamento que Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás diante dela para as adorares, porque isso é abominação. Está escrito na Bíblia Sagrada. E quem quiser pode fazer uma pesquisa que qualquer pessoa tem acesso à Bíblia Sagrada. Então, por que você insiste em desprezar o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode lhe livrar do inferno, para adorar uma imagem de escultura? Eu sei que o mundo católico é cheio, existe o Papa, né? Os sacerdotes, os padres,
tudo faz esse tipo de adoração e não tem capacidade de indicar às pessoas o quanto elas estão erradas nesse tipo, em continuar adorando essas imagens. Observe que antigamente, quando era menino, as igrejas eram cheias de imagens de um canto a outro. Tinha nicho de um lado, nicho de outro, e você não sabia quem adorar. Mas hoje, graças a Deus, com o despertar da consciência humana e as informações bíblicas que os crentes passam a dar às pessoas, essas imagens foram retiradas. Não existe mais esse excesso de imagem nas igrejas católicas. Apenas lá no púlpito é que existe ainda a imagem do Cristo Redentor e aquela grande em Aparecida, que continua sendo a padroeira do Brasil, que de padroeira não tem nada. Ela é apenas um pedaço de madeira, entendeu? Revestida com umas vestes bonitas, atraentes, e serve para enganar o mundo evangélico, o mundo católico. Mas no meio desse mundo católico, existem aqueles que são espertos, que têm discernimento espiritual e que podem fugir dele a qualquer momento. É só dar ouvido à palavra de Deus e observar no grande erro que estão. Compreendeu? Existem outras imagens aí que são tidas como verdadeiros deuses milagrosos. E de nada isso eles fazem, não atendem o pedido de ninguém. Entende? A única coisa que são atendidas é pelo Satanás, pelo Lúcifer, que insistem em permanecer ajudando as pessoas para que as pessoas permaneçam acreditando que ele é um Deus. Porque o Deus dos deuses aqui pagãos é o Satã. E se você adora, você é adepto do Satanás. Não faça isso. Corra o quanto antes, deixe suas adorações pecaminosas, abomináveis, e sirva ao Criador, ao Pai daquele que deu seu Filho para morrer por você, lhe dar vida e vida com abundância. Pois que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, meus irmãos. E outra coisa, se puder dar um like, se gostaram, eu agradeço profundamente e compartilhem esse vídeo porque é muito importante para que as pessoas tomem conhecimento da verdade, entendeu? E acione o sininho para receber as notificações. E se você ainda não é inscrito no meu canal, faça uma subscrição, não custa nada, você não vai pagar nada, nem fazer esforço nenhum, apenas esforço da sua consciência. Ok? Que Deus te abençoe novamente, hoje, amanhã e sempre.